Meus queridos irmãos, todas as vezes que me vi com uma fratura, com uma cicatriz, com uma lesão, estive limitado de fazer atividades que com muita normalidade sempre o fiz. Eu sei que mais na minha infância e adolescência as quedas eram mais frequentes, mas mesmo na juventude, por um tropeço aqui, um descuido ali, eu cheguei a fraturar algumas partes do meu corpo, ou até mesmo cortar, e me vi com um incômodo terrível. E nós sabemos que todas as vezes que há uma fratura ou uma lesão, logo o nosso corpo fica impossibilitado de realizar várias atividades e prontamente tomamos as providências. Um analgésico, um ato de deixar, se for o caso de ferida, né, se for o caso de cicatriz, colocar algo em cima para proteger, para não deixar tão exposto, enfim. Nós precisamos também perceber que com a mesma intensidade paralisadora que uma fratura nos coloca, as enfermidades emocionais, as feridas da alma também causam grandes resultados, impossibilitando o nosso real e adequado funcionamento existencial. A Bíblia nos apresenta uma tricotomia que Deus nos fez corpo, alma e espírito, e que por termos dentro de nós uma psique, por termos emoções, por sermos frágeis por natureza, e louvado seja Deus pela bênção de sermos frágeis, porque a Bíblia fala que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Então, quanto mais frágil, mais eu desfruto do poder gracioso do nosso Deus. Quantos concordam comigo? Digam amém. Isso é uma bênção, ser um vaso frágil de barro, porque nós temos um exímio oleiro que nos refaz, que nos reconstrói, que cuida de nós. Mas aí que está, as feridas da alma, elas são danosas e elas trazem impactos a várias áreas da nossa vida. As feridas da alma trazem grandes prejuízos espirituais, porque se houver dentro de nós algumas enfermidades emocionais, nós corremos o risco de termos a nossa intimidade, a nossa relação com Deus comprometida, já que a dor me leva a um questionamento que automaticamente eu termino cancelando a soberania de Deus, com alguns questionamentos entre eles: Senhor, por que o Senhor deixou? Por que o Senhor não evitou isso de mim? Por que o Senhor permitiu? Então, por isso que nós temos que curar essas feridas da alma. Segundo grupo, que é abalado por essas feridas, os nossos relacionamentos. A doença da alma, a enfermidade da alma, a enfermidade do espírito requer cura, porque ela traz abalos afetivos. Nós deixamos de confiar de forma generalizada por pensar que todo mundo poderá nos decepcionar. Quando, na verdade, a confiança ela é construída. E a partir do momento que eu me apego a um conceito, sem ser real, sem ter sido experimentado, e depois de um laboratório vivido com algumas pessoas, chegar à conclusão se ela é confiável ou não, eu estou embarcando em um preconceito. Além do mais, as enfermidades emocionais, elas mexem e comprometem com a nossa proatividade. Pessoas que estão enfermas emocionalmente não terão o prazer, não terão o desejo e logo não terão o interesse de realizar um plano de ação na sua vida. Quem está enfermo emocionalmente, muitas vezes perde o sentido de viver. E se não quer viver, não planeja. Se não quer viver, não cria grandes expectativas quanto ao futuro. Mas, por fim, a lista é vasta. Estou pontuando apenas alguns aqui. Mais um abalo, mais uma área que é abalada quando há enfermidade emocional. É o nosso bom senso. Pela enfermidade emocional, nós deixamos de agir com sabedoria e somos levados por ciclos de insensatez, onde a razão é esquecida porque o desespero fala mais alto. A fé
é abandonada porque a decepção tende a ser mais latente. Diante disso, pelo menos eu posso pontuar aqui que as feridas da alma têm duas origens gerais. A primeira dela, externa. E essa ação externa vem em uma tríade de 3 aspectos. Primeiro, a ferida da nossa alma ocorre de forma externa através das pessoas que nos ferem. Pessoas que lançam a palavra, e essa palavra é maldita e pode ser classificada como a palavra de maldição. Para quem não sabe, a língua pode ser um agente assassino. A língua, quando utilizada de forma que não abençoa, ela mata sonhos, projetos, o estado de paz de algumas pessoas, a felicidade. Esse é o primeiro fator externo. O segundo deles, os ataques satânicos. Se tem uma verdade que nós precisamos ter como verdade absoluta, intransferível, é que o cristão jamais será possesso. Amém? O diabo não toca um dedo na vida do cristão. Contudo, o cristão pode enfrentar momentos de opressão. Nós não somos possessos, mas somos opressos. O diabo arma todo um cenário ao nosso redor para que a nossa alma fique ferida, fique triste e com isso venhamos a perder o encanto de viver. E por fim, terceiro e último lugar, da origem externa das enfermidades da alma, são as provações da nossa fé. Todo cristão tem a sua fé provada. Esse marketing leviano, venha para Jesus e pare de sofrer, não tem base bíblica. Porque o próprio Jesus, sendo Deus, enfrentou muito sofrimento aqui na terra. Mas também o convite não é, venha para Jesus para sofrer mais. Nós concluímos que uma vida com Jesus é uma vida com sofrimento, mas vitória sobre todo sofrimento. Não é a ausência do sofrimento, mas a vitória de Jesus em meio ao sofrimento. Então, nós vemos também que existem as origens internas. Primeira delas, pecados ocultos. A nossa alma pode ser ferida pelos pecados ocultos. E eu trago um exemplo bíblico. O rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Certo dia, na varanda da sua casa, ver uma mulher tomando banho, deseja aquela mulher, tem relações sexuais com aquela mulher engravida, e depois ele descobre que o marido daquela mulher é o seu mais eficiente funcionário. Ele descobre, o rei Davi, que o marido daquela mulher é o chefe da sua guarda, Urias. E Davi, para se livrar daquela enfermidade, ele deixa oculto um plano onde leva Urias para, diante de uma batalha, estar na primeira fileira, na linha de frente, e ali no ataque do inimigo, Urias é morto, e Davi só chega à conclusão que a sua alma estava ferida porque existia um pecado interno, quando Deus manda o profeta Natã. E o profeta Natã conta uma história para Davi, dizendo que existiam 2 homens, um homem muito rico, proprietário de muitos bois e muitas cabras, muitas ovelhas, e existia um outro homem muito necessitado, pobre, que só tinha uma única ovelhinha. E esse homem rico decide fazer uma grande festa e, quando pensa no cardápio, escolhe pegar a única ovelha daquele homem, sacrificar e oferecer como refeição. E o profeta Natã nem terminou de falar, o rei Davi foi levado por uma fúria e disse: esse homem tem que ser morto. E Natã olha para ele e fala: Davi, esse homem é você. Você fez isso. E naquele instante o rei Davi conta em um dos salmos que a tristeza foi tão grande que ele sentiu os seus ossos quebrarem dentro de si. Ele sentiu sua musculatura, não é? Também se despedaçar. Tudo isso por pecados ocultos, que é uma das causas da enfermidade da alma. Uma delas, mais uma, que pode trazer grandes prejuízos e traz, de fato, cicatrizes para a nossa alma.
O medo paralisador, não é o medo da cautela, é o medo de desistir. É o medo de não enfrentar o que tem que ser enfrentado. É o medo de sempre se ver sozinho e não acreditar que Jesus, como Deus onipresente, está em nosso meio a nos guiar, a nos proteger, e Ele governa todas as coisas. Então, diante dessas razões, surgem algumas perguntas. Como curar essas feridas? Mais um questionamento. Como vencer essas dores, que são cada vez mais intensas e causam tanto incômodo? A resposta está aprendendo um pouco mais sobre esse tema de cura interior à luz da palavra do nosso Deus. Abra sua Bíblia e encontre comigo a resposta no Salmo 103. Vamos ler a partir do verso 1, um texto que não é exaustivo, porém é um alimento para a nossa alma e eu creio que trará grandes transformações para a nossa vida. Quantos creem? Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Vamos ler atentamente. Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Verso 3. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renove como a águia. Verso 6, o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Verso 9, não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Verso 13, como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos. Verso 18. Com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei, domina sobre tudo o que existe. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos. Vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras. Em todos os lugares do seu domínio. Leiamos juntos a última sentença. Bendiga o Senhor a minha alma. Louvado seja o nome do Senhor. O que um texto tão autoexplicativo tem a nos falar? Lições práticas, passos que eu e você devemos sair daqui com muita clareza no nosso coração e disposição em nossas atitudes. Se pudermos, a partir de hoje, diante das cicatrizes da nossa vida, diante das dores que nos cercam, sejam elas internas ou externas, precisamos adquirir hábitos cujo objetivo é não nos deixar longe das decepções, porque a vida é marcada por lutas. E a compreensão da realidade do sofrimento nos é permitida por sua origem. Compreender o sofrimento, à luz da Bíblia, é entender a sua origem. E o sofrimento é uma marca de uma transgressão que Adão e Eva cometeram no Jardim do Éden. Nós já detalhamos acerca dessa temática aqui. O sofrimento entra no mundo através da desobediência de Adão e Eva em exercer uma autonomia, quando essa autonomia jamais poderia ser contrária à vontade de Deus.
Deus os fez com autonomia. Deus os fez com habilidade de escolha, de administração. Adão e Eva tinham um checklist diário para realizar naquele jardim do Éden. Porém, existia um comando. Daquela árvore não se aproximem. Daquele fruto não comam. E nós sabemos o final dessa história. Eles desconsideram esse comando vindo do próprio Deus, e a desobediência faz com que seja introduzida na humanidade, no mundo, o pecado, barreira que nos afasta de Deus. Porém, diante das dores, das cicatrizes, das lesões existenciais, diante de todo o sofrimento da nossa mente, do nosso coração, o que a Bíblia nos ensina, em primeiro lugar, o primeiro passo para alcançarmos a cura interior, o primeiro passo para curar as nossas feridas é conhecer a alegria no Senhor. Quem tem sido tua fonte de alegria? Quem tem sido tua razão de viver? Se não for Deus, nós estaremos sujeitos a uma decepção e uma autodestruição de projetos, planos e sonhos. Porque quem ocupa o primeiro lugar em nossa vida, automaticamente tem a nossa devoção, tem o nosso respeito, e mais do que isso, tem a nossa entrega. E nós não podemos inverter as posições. Pessoas são fundamentais em nossas vidas, eu vou mais além. Pessoas são essenciais em nossa vida, mas no trono do meu coração e no teu coração, só um Senhor pode sentar, e Ele chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a primeira compreensão. O que o rei Davi começa aqui falando no verso 1 e 2, leia comigo novamente: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Boa parte da permanência da angústia em nosso coração se dá porque na nossa mente não entra outra coisa a não ser aquela causa que nos traz angústia. Dr. William Douglas, juiz federal, ele diz que se levássemos em consideração o quanto a nossa mente é uma máquina de proliferação, só a encheríamos daquilo que poderia ser multiplicado várias vezes a fim de nos fazer bem. Mas perceba que diante das dores, nós enchemos a nossa mente com coisas opostas à cura do Senhor, entre elas o questionamento, a revolta. Meus amados irmãos, o mal-estar de uma notícia indesejada, ele é legítimo. O que ele não pode ser é eterno. Se deparar com um diagnóstico que você nunca esperou, ter lidar com o luto, eu não sei lidar com o luto. E você também não. Porque nós não fomos feitos para o luto. Porém, o luto ele é legítimo, mas tem que ter um tempo curto. Ele não pode ser duradouro. Por quê? Tudo isso quando entra em nosso coração, e aqui eu estou tratando a mente e o coração como sinônimos, tudo isso quando entra dentro da nossa psique, dentro de nós sofremos o risco de aumentar essa enfermidade emocional e comprometer aquilo que eu falei no começo, a nossa espiritualidade, a nossa afetividade, a nossa produtividade, o nosso bom senso. E o rei Davi, diante de várias coisas que tinha a pedir ao Senhor, ele começa, antes de qualquer pedido, bendizendo o nome do Senhor, porque ele entendeu que a sua alegria estava no Senhor. A sua alegria não era circunstancial, a sua alegria era existencial. Ela tinha nome, chamava-se Deus. Isso faz toda a diferença nos momentos de dor. Aqui, antes de falar das suas dores, o que ele deixa claro é: Senhor, eu não quero esquecer das tuas bênçãos.
Talvez você teve, nessa semana, dos últimos anos, ou desse ano, a pior semana da tua vida. Mas o fato de você estar vivo, hoje aqui, me dando a honra da sua atenção, revela que Deus tem te sustentado e tem te abençoado. Eu escutei uma canção essa semana bem interessante, eu não conhecia, que o autor e o intérprete, eu não sei se a música era dele, mas o intérprete, ele contava vários momentos da sua vida difíceis, que ninguém acreditava nele, lutas, mas tem uma parte do coro, que eu suponho seja até o título da música, diz: mas eu estou aqui, eu cheguei aqui, eu cheguei aqui. O domingo para nós não é um dia que dá respaldo ao misticismo. Me explico. A gente não transforma o domingo em um dia santo. Santo é o nosso Deus e tudo que Ele criou, amém? Mas o domingo para o cristão, ele é poderoso. Porque ele significa o dia da ressurreição. Ele significa o início de uma semana. Ele significa, há um Deus que me permite um novo começo. Uma nova semana. Por isso que nós temos que aprender a agradecer a Deus. Muitas vezes, a nossa angústia é fruto da nossa incapacidade de reconhecer quantas bênçãos Deus tem nos permitido. E se o meu foco é apenas naquela tragédia, se o meu foco é apenas naquela dor, se o meu foco é apenas naquilo que eu perdi, é naquilo que não deu certo, eu não vou saber louvar, eu não vou saber agradecer, eu não vou poder reconhecer a soberania do Senhor. Por quê? Meu foco está naquele episódio, não no Deus da vida que controla todas as coisas. Então o primeiro passo é esse, sabe? É se alegrar, conhecendo a alegria do Senhor. Primeiro passo para termos a cura das feridas da alma, conhecer a alegria do Senhor. Segundo lugar, verso 3, é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Preste atenção nessa parte B do verso 3, e cura todas as suas doenças. Segundo passo, para desfrutarmos da cura das feridas da nossa alma, é identificar as nossas feridas e buscar a cura no Senhor. Muito tem se falado sobre cura interior, e nós temos que ter muito cuidado nesse processo. Ele é necessário. E louvado seja Deus, porque na Bíblia nós temos um norte, nós temos um caminho para essa cura interna existencial. Biblicamente, visitar, identificando a causa da minha enfermidade emocional, não é um ato de exumação. Todas as vezes que eu percebo que há feridas em mim, feridas na minha alma, de pessoas que me tocaram, de pessoas que lançaram palavras destrutivas, de ocasiões onde fui injustiçado, humilhado, e essas feridas estão latentes na minha alma, e eu preciso curá-las para ter paz, para viver o alívio do Senhor, e eu identifico as causas, torna a dizer, não é um ato de exumação, é um ato de colocar a cruz de Cristo sobre aquilo, e dizer, isso tentou me destruir, mas eu tenho vitória em Jesus Cristo. É Ele que refaz. Então deixa de ser de exumação e começa a ser embriatório. Começa a ser embriogênese, que é o processo através do qual o embrião é formado e desenvolvido. Eu olho para aquele momento que me fez mal, que eu sofri, e digo, Senhor, eu decido perdoar. Porque cristão que entende biblicamente o que é perdão, não erra no seguinte aspecto, ao informar, não perdoei porque não sinto que devo perdoar. Perdão não é sentimento, perdão é decisão. Cristão que diz, não perdoei porque não está pronto, não estou pronto, não está sendo bíblico. Pronto nunca estaremos, mas perdoaremos em nome de Jesus para estar bem com Ele.
Cristão que diz, está doendo demais, eu não consigo perdoar, está agindo de forma equivocada e não está entendendo que o maior e primeiro beneficiado com perdão é aquele que perdoa e não a pessoa que vai receber o seu perdão. Então, resumindo, perdão é uma decisão, amém? Não é sentimento. Perdão tem que ser vivido não pelo mérito que se tem ou não da outra pessoa. E perdão é sinônimo de alívio. Quem perdoa, desfruta do alívio do Senhor. Então, a alma ferida precisa ser investigada para entendermos quais áreas da nossa vida, quais episódios eu tenho que compreender que aquilo não foi capaz de me destruir, aquilo causou sérios danos, mas que Deus, como Senhor da restauração, tem cumprido e tem realizado uma história linda na minha vida. É mais uma vez voltar ao verso 1 e 2. Se essa mensagem de 22 versículos pudesse se resumir em 2 versículos, esses versículos seriam o versículo 1 e o versículo 2. Qual o princípio para vencer toda enfermidade da alma? É glorificar o nome do Senhor e dizer: meu Pai, onde fui ferido, onde fui machucado, vem aqui sobre mim, derrama o teu óleo, derrama a tua unção, me cura, me liberta. É louvar e bendizer o nome do Senhor. Depois do 3º dia, Jesus ressuscitou, amém? Jesus deixou o túmulo vazio, amém? E ele fez várias aparições. Jesus fez várias aparições. E o Evangelho de João, pelo menos, registra 3. No capítulo 20. Uma das aparições de Jesus, foi a uma casa, que estava ali repleta de discípulos. Cheia de discípulos de Jesus. E aqueles discípulos, refugiados, apavorados, com medo, se refugiavam naquele lugar, com certeza, não tirando a sorte, mas refletindo quem vai ser o próximo. Jesus foi o primeiro a ser crucificado. Quem será o próximo a ser crucificado? E escutam, bater na porta, e era o próprio Jesus Cristo. E a Bíblia fala que aqueles discípulos contemplaram as marcas dos pregos nos braços de Jesus. A cicatriz da lança que tentou perfurar alguns de seus órgãos vitais para acelerar sua morte ou comprovar se ele já tinha morrido. Os soldados romanos faziam isso para verificar se o crucificado estava morto ou não, tanto para acelerar sua morte quanto para verificar. A Bíblia fala que Jesus, ao chegar naquela casa, mostra sua cicatriz no tronco e seus braços com as cicatrizes dos pregos. E nos cabe aqui uma reflexão teológica e filosófica. Jesus já tinha glorificado, amém? Tinha ressuscitado, seu corpo estava glorificado. Ele era 100% santo. Ele sempre foi 100% perfeito. Contudo, nesse exato momento, as duas naturezas que ele viveu em equilíbrio durante 33 anos, que foi a natureza divina com a natureza humana não existia mais, logo, ele não tinha fome, não tinha sono, não tinha tristeza, não ia chorar mais nunca lágrimas de sangue, como fez no Getsemane, momento assim de muita tristeza, depressivo para o nosso Senhor e Salvador. Ele não tinha mais nada nisso, mas Deus manteve as cicatrizes. Existe uma razão para isso. Jesus manteve em seu Filho as cicatrizes para mostrar que o nosso Senhor é alguém que sabe o que é dor. As cicatrizes de Jesus estão presentes porque nós temos um Senhor que sabe o que é sofrimento. Você tem clamado ao Senhor Jesus que Ele cure as feridas da tua alma? Deixa eu te dar uma boa notícia. Você está clamando a alguém que sabe o que é dor, que sabe o que é sofrimento, que sabe o que é solidão, que sabe o que é injustiça aos olhos humanos. E isso nos faz ter a mais bela convicção que causa tranquilidade e paz. Ele vai nos socorrer, pois Ele entende da nossa dor.
Ele entende a nossa dor. Terceira lição, no verso 7. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Terceiro passo, para vencermos, essas lutas, para alcançarmos no Senhor a cura para nossas feridas, a cura interior, a cura da alma é conhecer o Senhor, os seus caminhos e o seu amor. Queridos, se tem algo que ficou nítido no período em que o povo de Israel deixa de sofrer a escravidão do domínio egípcio, deixa o Egito, sai do domínio de Faraó e vai para a terra prometida, o que ficou caracterizado nos 40 anos, em uma viagem que deveria durar de 3 a 5 anos, a peregrinação era essa, de 3 a 5 anos, mas nós sabemos que durou 40 anos. Se tem algo que fica nítido ali, é que Deus em todo o tempo foi um GPS eficaz. Em nenhum momento Deus se perdeu naquele deserto. Em momento nenhum, Deus deixou de saber onde ficava Jericó, onde seria Nova Canaã. Mas mesmo orientando, dizendo, o povo não se rendeu às orientações do Senhor. O que nós vemos aqui biblicamente é que todas as vezes que precisarmos viver processos de cura interior, o que tem que falar mais alto é o fato de declararmos com convicção: eu sei quem é o meu Deus, Ele é soberano. Mais do que isso, eu sei que o meu Deus, na pessoa de Jesus Cristo, é o único caminho, a única verdade e a única vida. Se eu estou nesse caminho, e nesse caminho existem espinhos, e durante esse caminho existem pessoas maldosas, abusadores, mentirosos, enganadores, mas de forma nenhuma o meu Deus vai me tirar desse único caminho. Os cristãos eram conhecidos na igreja primitiva, depois que Jesus ressuscita, como adeptos da religião o caminho, hoje cristianismo. E eles falavam assim porque tanto João Batista tinha dito, eu venho aqui preparar o caminho para aquele que vos apresentará o caminho, fazendo menção a Jesus Cristo. O próprio Jesus se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Então eles eram conhecidos por isso, mas algo que enchia o coração deles de expectativa, de esperança, e as feridas da alma que eles tiveram demais, os mártires, os primeiros cristãos, a história toda da igreja é marcada por muito sofrimento. Era a certeza que a linha de chegada para o cristão não é opcional. Ela vai acontecer. A minha vitória, a tua vitória é garantida. A cruz está vazia. O túmulo está vazio. E quando houver cicatrizes, por eu ser mais do que vencedor, haverá o bálsamo do céu. Quando existir cicatrizes decorrentes de atitudes maldosas, injustas, eu vou acreditar que há um Deus que me conduz a pastos verdejantes. E os pit-stops nessa caminhada não é retroceder, mas é ser curado por aquele que nos ama. E louvado seja Deus, porque Deus já decretou o final de toda depressão, porque Deus já decretou o final de toda síndrome do pânico, porque Deus já decretou o final de toda ansiedade. Jesus já venceu, e essa vitória é compartilhada comigo e com você, e não há nada que as tire de nós, porque ela está selada pelo sangue do Calvário. Aplauda o nome do Senhor e glorifique aquele que nos ama. E por fim, por quê?
temos feridas? Porque é uma marca do sofrimento. Não foi idealizado de forma primária por Deus. Foi o homem que escolheu pecar. Mas falar sobre ciclos é entender o quanto existe a transitoriedade da vida. Tudo é tão efêmero. Tudo é tão transitório. Tudo é tão passageiro. Que no meu coração eu preciso ter a seguinte convicção. Assim como não existe uma alegria tão eterna que não seja quebrada por um período de tristeza, não existe também tristezas eternas em nossa vida. Deus manda o refrigério. Deus manda o refrigério. Agora, todas as vezes que retroalimentarmos dentro de nós apenas as tragédias, nós não conseguiremos louvar o nome do Senhor. Um dos princípios do livro, do best-seller do pastor Sérgio, Gloriosas Ruínas, é o princípio da realidade. Precisamos fazer uma leitura da realidade. Identificar o que nos causa mal, quem nos machucou, quem nos ofendeu, contudo, mantendo o temor. E há quem interprete o temor como um medo apavorador de errar e ser punido por Deus. Não pense dessa forma. Temor é o desejo de obedecer a Deus porque nós o amamos. Temor é um reflexo de uma obediência prazerosa. Temor é a convicção de não querer estar nem um dia sequer distante do caminho do Senhor. Porque Ele, apenas Ele, é a cura para as nossas feridas. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, amém.